Bom dia, turminha, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Gente, hoje nós vamos trabalhar um assunto novo, um conteúdo novo na nossa aula de língua portuguesa. E eu já vou adiantando para vocês que o tema abordado hoje vai ser variação linguística. E aí deve ter muita gente aí se perguntando, nossa, variação linguística, o que é isso aí? A Pro colocou uma boca com a bandeira do Brasil, que é uma língua dentro da boca, não estou entendendo nada, variação linguística, alguns já devem ter ouvido falar, outros não, mas se acalmem, é bem mais simples do que vocês imaginam e vocês vão perceber que as variações linguísticas estão presentes no nosso dia a dia, tudo bem? Vamos lá. Para iniciar a nossa aula, eu vou falando para vocês de dois tipos de linguagem. Existe a linguagem formal e a linguagem informal. A linguagem formal é aquela linguagem que se aproxima da gramática, das regras exigidas pela gramática normativa. A linguagem que está presente nos dicionários e assim por diante, né? Já a linguagem informal é aquela linguagem que geralmente fazemos uso durante o nosso dia. Quantas vezes, ao invés de falar para, nós falamos pra e comemos uma letrinha e assim damos continuidade ao nosso discurso, né, gente? Pois é. Existe um campo da língua que se chama linguística. Esse campo da língua, ele estuda as variações linguísticas. E o que é variações linguísticas? As variações linguísticas são as mudanças que a língua sofre ao longo do tempo e ela aborda as múltiplas variações da língua no nosso cotidiano. E vamos lá. Eu vou começar a contar para vocês, vou começar a falar para vocês que a língua ela é considerada viva. Como assim, Pro? A língua é considerada viva? Porque uma vez que a língua sofre mudanças ao longo do tempo, ela é considerada viva. Por quê? Porque ao longo do tempo, nós, usuários da língua, fazemos várias mudanças na língua. Quer ver um exemplo disso? Vou dar para vocês. O pronome você, que nós utilizamos tanto nos nossos dias de hoje, lá no ano de 1500, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, ele se chamava Vossa Mercê. Com o decorrer do tempo, ele passou a ser usado como Vós-me-sê. E hoje chegamos ao você. Então, vossa mercê e vós-me-sê é o mesmo você que nós utilizamos no dia de hoje. E o que é que muda? Por que mudou? Porque os usuários da língua que faziam uso desse pronome foram fazendo alterações e modificações. Bora lá. Lembram-se que eu falei da linguagem formal e da linguagem informal? A linguagem formal é aquela linguagem que se aproxima da gramática normativa e dos dicionários. Já a linguagem informal são linguagens que utilizamos durante o nosso dia. Aí, como exemplo, eu deixei af, kkk, putz, psil, véio. Essas linguagens pirei são linguagens que algumas pessoas fazem uso. Algumas dessas expressões aí são gírias. Algumas pessoas fazem uso delas durante a oralidade, durante a comunicação. Contudo, essas expressões não são aceitas na escrita. E a variedade linguística é nada mais, nada menos que o conjunto de expressões que o indivíduo utiliza para se comunicar, mas que se distanciam da gramática normativa. Então, as variações linguísticas são expressões que as pessoas utilizam, mas que não são aceitas pela gramática normativa. E por que existem as variações linguísticas?
porque os estudiosos perceberam que nem todo mundo se comunica de maneira uniforme. Não há como uma pessoa que mora na zona rural, que não teve acesso ao estudo, se comunicar da mesma maneira que uma pessoa que frequenta as melhores escolas, centros acadêmicos. Então, vai haver sim uma diferença na fala dessas duas pessoas. Contudo, da mesma maneira que a pessoa que estudou em grandes centros consegue se comunicar e ser entendido, aquela pessoa lá que mora na zona rural, que tem pouco estudo, ela também consegue ser entendida. Então, a variação linguística são expressões utilizadas que se distanciam da gramática normativa, mas que atendem às necessidades de comunicação. Outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre o preconceito linguístico. Diante da aceitação das variações linguísticas, nós não podemos aceitar o preconceito linguístico. O que é preconceito linguístico, Preconceito linguístico nós cometemos todas as vezes que dizemos que alguém fala errado. Desde quando ele fala e consegue ser entendido, não existe erro. O que existe é uma variação linguística, uma variação da língua. Aí eu coloquei aí para vocês, a definição de variação linguística. É o modo pelo qual a língua se diferencia entre seu próprio sistema. Lembra que eu falei que existiam várias diferentes maneiras de uso? Como é que essa língua se diferencia? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Em alguns lugares, a aipim é chamado de macaxeira, mas é o mesmo aipim. Estamos falando do mesmo elemento? Sim, mas o que foi utilizado aí foi uma expressão regionalista, uma variação linguística regional. E as variações linguísticas, gente, elas podem ser históricas, como no caso do pronome vós-me-ser, que ele foi sofrendo alterações ao longo dos tempos, que era vossa mercê, passou a ser vós-me-ser e hoje é você. As variações geográficas são esse tipo aí de aipim e macaxeira, onde em uma determinada região eu utilizo uma expressão e em outra região uma outra expressão tem o mesmo significado, significa a mesma coisa, mas são expressões diferentes. E temos as variações socioculturais, que essas aí estão relacionadas a acesso à cultura, conhecimento, né? E vamos lá também ver, que a língua, ela não é única. Como ela é um ser vivo, ela não é única, então ela não é uniforme. A gente viu aí, né, que existe macaxeira e existe aipim. Estamos falando do mesmo vegetal? Sim. Então, uma vez que eu utilizo expressões diferentes para falar de uma mesma coisa, eu percebo que a língua não é única, mas que ela é variante. Vamos lá aos tipos de variações linguísticas. Temos a variação regional, que é o caso do aipim, a variação sociocultural, que está relacionada a pessoas que têm acesso a maior cultura e estudo, e as variações históricas, que são variações do tipo pronome vós-me-ser, que passou a ser você. Lembra que eu falei lá das variações linguísticas e regionais? Eu trouxe aqui para vocês uma poesia de um autor nordestino, um autor muito conhecido, e o nome dele é Patativa do Assaré. E eu quero que vocês prestem atenção, se possível, pausem o vídeo depois e leiam as palavras com muita atenção. Mas mesmo assim eu vou fazer a leitura do poema para vocês, tá bem? Sertão, alguém te cantou, eu sempre tenho cantado, e ainda cantando tô, porque, meu torrão amado, muito te prezo, te quero, e vejo que os teus mistérios ninguém sabe decifrar. A tua beleza é tanta que o poeta canta, canta.
e indo fica o que cantar. Se vocês observarem, a escrita desse poema, ela se difere muito da escrita exigida pela gramática normativa. Mas está tudo escrito errado? Não. Porque por se tratar de um poema, ele tem a licença poética, que o permitiu escrever dessa maneira. Mas você, quando formos redigirmos um texto, não podemos utilizar esse tanto de variação linguística que a gente encontra aí, né, gente? Porque ele pode utilizar, porque ele tem licença poética. E aí vocês observam, ó, cantor, alguém, muito. São várias palavras que vêm carregada de variação linguística. Então, variação linguística é nada mais que as variações existentes dentro da língua. O uso de variações linguísticas por uma determinada comunidade é errado? Não. Porque desde que eu falo e eu consigo ser entendido pelo meu ouvinte, essa variação ela é aceita como uma forma de comunicação entre as pessoas. Vocês se lembram que lá no Diário de Julieta, eu falei das características da atividade da semana passada, eu falei das características da linguagem do diário pessoal, que era uma linguagem mais afetiva, uma linguagem que se aproximava da informalidade. Pois é, dentro dessa linguagem nós podemos encontrar pequenos traços de variações linguísticas, porque é um texto de caráter pessoal. Mas lembre-se que toda a nossa escrita ela deve ser pautada preferencialmente a partir da linguagem formal. Então, quando nós formos escrever, nós vamos utilizar a linguagem formal. Mas que quando nós percebermos alguém fazendo uso de linguagem informal, nunca vamos dizer que essa pessoa está falando errado, nunca vamos julgá-lo, porque o nome disso é preconceito linguístico. Vamos entender que existem variações linguísticas que são utilizadas por determinados usuários da língua e que desde quando eu consigo entender o que ele me fala, a linguagem que ele está usando não é uma linguagem errada, é apenas uma variação da língua. Gente, eu vou deixar uma atividade para vocês na agenda, vou colocar a página lá direitinho, qualquer dúvida pode chamar. Preciso que vocês me deem um retorno se vocês estão entendendo as atividades, como é que está sendo a receptividade das atividades, das explicações, porque eu preciso desse retorno de vocês ou do pai de vocês, para que eu possa dar continuidade, eu voltar, explicar de novo, e aí eu fico aguardando o retorno de vocês, tudo bem? Tchau, beijo, até!